Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Eu, pastor Rodrigo Barreto, tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração e quero fazer uma oração pela sua vida. Nos aguarde até o final, espere a mensagem, a palavra de Deus, a oração, e você vai ser muito edificado, abençoado pelo poder do nome de Jesus Cristo. E quero pedir para você, se você ainda não é inscrito e deseja, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha. Isso faz com que seja divulgado a palavra de Deus para outras pessoas. Amém? Eu quero trazer, meus irmãos, um tema muito importante neste momento para a sua vida. É a respeito do arrependimento. O arrependimento, meus irmãos, é uma palavra conhecida, mas muitas vezes despercebida o tamanho do seu poder sobre as nossas vidas. O arrependimento de pecados, isso mesmo, nos aproxima de Deus, nos purifica, isso mesmo, pelo sacrifício de Jesus, de todo o pecado. Preste bem atenção. Por mais que Jesus, meus irmãos, ele foi para a cruz, ele morreu, ele ressuscitou, ele pagou o preço, ele foi o sacrifício, isso mesmo, que morreu pelos nossos pecados. É preciso que haja uma atitude, isso mesmo, pelas nossas vidas. E que atitude é esta, pastor? É o arrependimento por meio da fé. É a gente crer no Senhor Jesus Cristo e se arrepender-se de todo o nosso coração, de todos os nossos pecados. Isso faz com que o sacrifício, o sangue de Jesus, ele venha ter poder sobre as nossas vidas. O sangue de Jesus, meus irmãos, ele só nos limpa e nos purifica e nos aproxima de Deus. Olhe bem, o sangue de Jesus só nos limpa, nos purifica e nos aproxima de Deus. Preste bem atenção nisso, quando há arrependimento profundo, isso mesmo. Por isso, meus irmãos, que muitas pessoas podem fazer parte de uma religião, pode fazer parte, meus irmãos, de uma denominação, e ela, meus irmãos, ela não ainda se aproximou-se de Deus. Ela, meus irmãos, ainda não foi limpa, isso mesmo, e purificada dos seus pecados. Ela pode fazer parte de uma religião, mas ela ainda não compreendeu o propósito do sacrifício de Jesus Cristo, do propósito da salvação, isso mesmo, e da abundância que Deus espera para a vida dela. É preciso que haja arrependimento. Eu vou mostrar para você na Bíblia, isso mesmo. Eu vou mostrar para você na palavra de Deus o quanto isso, meus irmãos, é importante. E Jesus, ele veio, meus irmãos, ser o sacrifício e trazer, meus irmãos, a mensagem de arrependimento para a humanidade. Porque só há salvação por meio de Cristo, por meio do arrependimento dos pecados. João Batista, no capítulo 3, ele pregava e dizia, preste bem atenção. E naqueles dias, Mateus 3 diz, João Batista pregava no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A pregação de João Batista, isso mesmo, antecedendo a vinda de Jesus Cristo, era o arrependimento. Ele pregava e dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E vou mostrar para você o quanto esta mensagem, este arrependimento é poderoso na vida de uma pessoa. João Batista pregava, antecedendo a vinda de Jesus Cristo, arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino de Deus. Quando Deus, meus irmãos, ordena a Jonas e meus irmãos para Nínive, pregar, meus irmãos, a palavra de Deus para aquele povo que estava desviado, afastado, vivendo, meus irmãos, em todo tipo de pecado.
foi, meus irmãos, falado para Jonas, que pregasse o arrependimento. Jonas dizia: se voltem para o Senhor, porque dentre esses 40 dias, isso mesmo, essa cidade vai ser destruída. A mensagem, meus irmãos, de Jonas para a cidade de Nínive e para aquele povo era, meus irmãos, de arrependimento. E a Bíblia diz, meus irmãos, que aquele povo se arrependeu-se tão poderosamente, isso mesmo, que os seus pecados foram perdoados. Deus se arrependeu-se do mal que iria causar aquele povo. E o Senhor, meus irmãos, não destruiu aquela cidade. Quando, meus irmãos, quando Jesus, meus irmãos, ele fez uma referência, isso mesmo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo, meus irmãos, 31, ele disse assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus, nesta referência, meus irmãos, se referindo-se aos fariseus, ele estava dizendo que não eram os sadios, embora, meus irmãos, que todos precisassem, meus irmãos, de arrependimento. Era porque os fariseus, eles se julgavam, meus irmãos, que a lei os justificava e os salvava. Eles nem entendiam ainda o poder do arrependimento, inclusive para a vida deles. E Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, se referindo-se aos pecadores. E ele disse: eu não vim chamar justos. Olha o que Jesus disse: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus, meus irmãos, ele veio trazer salvação para os pecadores. Ele disse: eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar os pecadores para o arrependimento. Jesus, meus irmãos, ele veio chamar os pecadores para o arrependimento. O arrependimento, meus irmãos, nos limpa, nos purifica e nos aproxima de Deus. O diabo, meus irmãos, ele quer nos cegar. Ele quer cegar a humanidade e as pessoas, para que não haja arrependimento na vida delas, para que nunca chegue isso mesmo, esse sentimento, que elas se arrependam dos pecados, que elas se voltem para Deus, que elas compreendam o poder do sacrifício do sangue de Jesus na vida delas. Muitas pessoas, meus irmãos, estão com a vida amarrada, com problemas, meus irmãos, espirituais, com problemas diversos, e muitas vezes, meus irmãos, esta pessoa, ela faz parte de uma religião, ela participa de uma denominação, mas algo precisa na vida daquela pessoa. Isso mesmo. Ela sabe, meus irmãos, que nunca houve uma mudança, uma transformação verdadeiramente na vida daquela pessoa. Porque, meus irmãos, ainda não houve um profundo arrependimento. Isso mesmo. Porque o arrependimento, olhe bem, o arrependimento, meus irmãos, nos dá um sentimento, isso mesmo, tão profundo dentro de nós, contra, meus irmãos, toda prática de pecado, para que nós possamos viver agora uma vida em santidade, uma vida agradável a Deus. É tanto, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele só pode descer sobre a vida de uma pessoa quando há, meus irmãos, arrependimento. Quando há, meus irmãos, esta mensagem, arrependimento. O arrependimento, meus irmãos, tira o pecador da vida de pecado, da vida, meus irmãos, da desgraça, e leva ela, meus irmãos, agora para uma vida santa. Ela agora, meus irmãos, se aproxima de Deus, não pela sua justiça, mas pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz. Na velha aliança, no livro de Levítico, a Bíblia diz que havia um véu que separava, meus irmãos, no templo, no santuário, o lugar santíssimo, santo dos santos, do lugar santo. Isso mesmo, este lugar santíssimo era onde, meus irmãos, fazia a expiação dos pecados, meus irmãos, dos pecados. Eram ali, meus irmãos, aspergir o sangue, isso mesmo, era ali aspergir o sangue dos animais, que representava, meus irmãos, e já apontava para a vinda e o sacrifício de Jesus Cristo, onde Jesus foi o sacrifício e derramou o seu sangue. E lá na velha aliança, meus irmãos, no templo, havia um véu
isso mesmo. Este véu, meus irmãos, impedia de qualquer pessoa entrar naquele lugar. Por que impedia? Porque as pessoas eram indignas pelos seus pecados de entrar naquele lugar santíssimo. E esse lugar santíssimo representa o quê? Representa o reino de Deus hoje. O lugar santíssimo fazia, meus irmãos, uma representação para o lugar santíssimo, para o reino de Deus. Quer dizer, nós só temos, meus irmãos, acesso, nós só podemos chegar ao reino de Deus, isso mesmo, pelo arrependimento e pela purificação do sangue de Jesus Cristo. Por isso que quando Jesus, meus irmãos, ele foi morto na cruz, a Bíblia diz que quando Jesus deu o último suspiro, o véu, meus irmãos, rasgou-se de alto a baixo. O que isso representa? O que dividia, o que separava o homem, isso mesmo, na condição de pecador, de ter acesso a Deus, de ter acesso ao lugar santo que é o reino de Deus, pelo sacrifício de Jesus, todo impedimento, toda barreira, isso mesmo, o véu que nos impedia do pecado, por causa do pecado, no sacrifício de Jesus Cristo, este véu foi rasgado, nos dando acesso agora, isso mesmo, pela fé e o arrependimento, à salvação, direito, meus irmãos, ao reino de Deus. Por isso que João Batista disse: arrependei-vos agora, arrependei-vos, porque, olha o que ele diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por que ele estava se referindo-se a isso? Jesus estava vindo, o Filho de Deus estava vindo, e se aquele povo se arrependesse, se entregasse, meus irmãos, verdadeiramente, eles iriam, meus irmãos, herdar a salvação e ser limpos e purificados dos seus pecados. Amém? E olha, meus irmãos, o quanto isso é importante. Quando Jesus, meus irmãos, no Evangelho de Lucas, isso mesmo, no Evangelho de Lucas 24, 47, quando Jesus morreu e ressuscitou e apareceu, meus irmãos, aos seus discípulos, ele, meus irmãos, ordenou aos seus discípulos que pregassem, meus irmãos, o arrependimento de pecados. Que coisa interessante. Olha o que Jesus, meus irmãos, pregou para os seus discípulos. Jesus, meus irmãos, ele disse: vão, preguem isso mesmo, o arrependimento de pecados. Olha aqui o que ele disse. E diz a palavra de Deus no livro de Lucas, isso mesmo, no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo, a partir do versículo 46, diz assim: e disse-lhes Jesus: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento de pecados. O próprio Jesus, meus irmãos, quando apareceu aos seus discípulos, Jesus, meus irmãos, mais uma vez se dar a conhecer o seu propósito, isso mesmo, que se pregasse a respeito de Cristo, isso mesmo, e que todos se arrependessem dos seus pecados, porque por meio de Cristo haveria salvação. O arrependimento de pecados rasga o nosso coração, nos dá o conhecer, meus irmãos, e o entender o quanto nós somos pecadores e nós necessitamos de Jesus Cristo. Isso traz uma transformação na sua vida, isso te aproxima de Deus, isso mesmo. Meus irmãos, tudo aquilo que o diabo tenta te oprimir, te condenar, te apontar, o diabo ele não tem mais nenhum poder sobre a sua vida. Isso mesmo, de condenação, de apontar, porque, meus irmãos, você arrependeu-se e o sangue de Jesus Cristo, ele cai sobre a sua cabeça, te limpando, te purificando e te dando acesso ao lugar santíssimo que é o reino de Deus. Pois então arrependa-se dos seus pecados, de todo o seu coração, e abandone o pecado. Lembre-se, nós só temos e se aproximamos de Deus por meio do arrependimento e da nossa confissão de fé, meus irmãos, no nome e no poder de Jesus Cristo. É tanto, meus irmãos, que quando estes discípulos aqui, Jesus disse: olha, fiquem aí, isso mesmo, e convém que vocês preguem em Jerusalém, isso, depois que recebam o poder, e depois em todo o mundo
vocês irão pregar o arrependimento de pecados por todas as nações, por todo o mundo. É tanto, meus irmãos, que coisa maravilhosa. É tanto, meus irmãos, que no livro de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Pedro, isso mesmo, e os demais apóstolos que ali se encontravam, eles foram revestidos de poder por meio do Espírito Santo. Isso mesmo, eles foram revestidos. Eles começaram a pregar, meus irmãos, a respeito da morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, e aquele que cresce, que confessasse Jesus Cristo, esse era salvo. E Pedro começou, meus irmãos, a anunciar a respeito de Jesus Cristo. E todos aqueles que estavam ouvindo ali, meus irmãos, o discurso e a pregação de Pedro, em Atos capítulo 2, no versículo 37, eles disseram: Senhor, e o que é preciso que nós venhamos fazer? Quando Pedro, meus irmãos, pregou, esclareceu isso mesmo, mostrou isso mesmo, que Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, que Jesus tinha vindo trazer salvação, que Jesus era o Filho de Deus, aquilo foi tão poderoso no coração das pessoas, que elas disseram: o que é preciso que nós venhamos fazer? Pedro disse: arrependam-se dos seus pecados. Que coisa maravilhosa. Olha o que diz. E aquele povo disse, preste bem atenção. Que coisa maravilhosa. Em Atos 3, né? Atos 3 diz, olha que coisa maravilhosa. E aquele povo, meus irmãos, eles ficaram tão maravilhados, né? Atos 2, olha o que diz. Ouvindo eles isto, o discurso, isso mesmo, e a pregação de Pedro, falando a respeito da morte e a ressurreição de Jesus, aquele povo ficou tão impactado que disseram, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando aquele povo, meus irmãos, perguntou isso mesmo, varões israelitas, né? Ouvindo eles compungiram-se e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, né? Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos. Quando aquele povo, meus irmãos, ouviu a palavra, isso mesmo, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, que os apóstolos pregaram, a primeira pregação após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo foi aqui, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, após, meus irmãos, a descida do Espírito Santo. E ali eles começaram agora a pregar com ousadia, e eles pregaram a respeito de Jesus Cristo, isso mesmo. E aquele povo, meus irmãos, foram tão impactados, entrou tão poderoso no coração deles a palavra, e eles perguntaram: o que é preciso que nós venhamos fazer? Aí, meus irmãos, eles entraram e disseram: arrependei-vos dos vossos pecados e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebam o dom do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro foi anunciado Jesus Cristo, depois eles perguntaram: o que é preciso que venhamos fazer? Pedro disse: arrependei-vos, isso mesmo, e sejam batizados. E após do batismo, ele disse: recebam o dom, isso mesmo, sejam revestidos, recebam o batismo agora do Espírito Santo. É preciso, meus irmãos, que haja arrependimento. Quantas pessoas, meus irmãos, muitas vezes estão enfrentando crises, lutas, amarrações, problemas na vida. Isso mesmo, a vida nunca prospera, nunca anda, nunca há, meus irmãos, felicidade, isso mesmo, familiar, nunca há, meus irmãos, transformação. Eu pergunto para você: você já se arrependeu-se profundamente dos seus pecados? O arrependimento, meus irmãos, tira tudo aquilo que nos impede de aproximar, que nos impede que venhamos nos aproximar de Deus. Isso, sem arrependimento, até as nossas orações, elas, meus irmãos, não chegam aos céus, elas são interrompidas. Por quê? Porque, meus irmãos, é preciso que haja o arrependimento,
É preciso, meus irmãos, que nós venhamos reconhecer os nossos pecados, que venhamos, meus irmãos, pegar tudo e colocar na mesa. Isso mesmo, confessar, dizer: Senhor, eu sou um pecador. Pegue os seus pecados, apresente diante da mesa para o Senhor Jesus Cristo. Diga: Senhor, eu pequei, eu errei, eu sou um pecador. Desde a minha mocidade, a minha criancice, desde isso mesmo, os meus antepassados, os meus pais, eu nasci no pecado, isso mesmo, de uma geração, isso mesmo, no pecado. E quando nós, meus irmãos, confessamos isso mesmo, e cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, colocamos ali isso mesmo. O problema, meus irmãos, é que muitas pessoas, elas não querem se arrepender por conta do orgulho. Elas não querem reconhecer que elas são pecadoras. Elas não querem reconhecer, meus irmãos, que elas precisam abandonar o erro, o pecado. E elas preferem, meus irmãos, serem iludidas pela sua própria consciência, isso mesmo, do que, meus irmãos, receber uma vida abundante e transformada pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Muitas pessoas, meus irmãos, elas mesmas estão sendo iludidas e enganadas pela sua própria consciência. Isso mesmo, pela sua própria consciência. E é preciso que venhamos colocar a nossa vida diante do Senhor, confessar os nossos pecados, dizer: Senhor, eu sou um pecador, isso mesmo, e pedir que o Senhor nos limpe, nos purifique, nos perdoe dos nossos pecados, isso mesmo, e chorar, isso mesmo, chorar, rasgar o nosso coração diante do Senhor e dizer: Senhor, perdoa, me limpa, me purifica pelo teu sangue. Eu falo uma coisa para você: não existe oração mais poderosa do que esta. Não existe, meus irmãos, nada mais poderoso do que esta oração. Esta oração te aproxima de Deus. Esta oração te dá acesso ao reino de Deus. Isso mesmo, porque esse arrependimento está sendo, meus irmãos, colocado por meio da fé em Cristo Jesus, naquele que morreu e ressuscitou, e assim irá trazer salvação para a sua vida, irá trazer transformação, libertação. Talvez vocês: pastor, o que é preciso na minha vida? Eu já fiz de tudo. Isso, eu já fiz de tudo. Coloque a sua vida diante do Senhor, arrependa-se, isso mesmo, coloque a sua vida e diga: Senhor, eu sou um pecador, eu quero ter uma vida santa, agradável a Ti agora. Eu quero viver uma vida diferente. Não se deixe enganar pela sua consciência, ou, meus irmãos, pela doutrina deste mundo, que só está aí, meus irmãos, para enganar, isso mesmo, enganar as pessoas e a consciência das pessoas. Mas, meus irmãos, aquele que se arrepende, aquele que confessa os seus pecados, aquele que põe a sua vida em Jesus Cristo, tem, meus irmãos, os seus pecados perdoados, a sua vida transformada, tem acesso a Deus, tem acesso à salvação, ao reino de Deus, tem a vida transformada, tem uma vida em abundância, porque, meus irmãos, muitas coisas têm amarrado. Muitas vezes, meus irmãos, a vida sentimental de uma pessoa não vai para frente, porque falta arrependimento, confissão, isso mesmo, entrega. Muitas vezes, meus irmãos, na parte econômica, familiar, em todas as áreas da vida daquela pessoa, é preciso que haja arrependimento, isso mesmo, e assim, meus irmãos, traz transformação, libertação, e o arrependimento é o confessar e abandonar. Olha o que diz, meus irmãos, a palavra de Deus em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Jesus Cristo, e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? E eu digo para você, essa mensagem é uma mensagem, meus irmãos, poderosa, que traz vida e salvação e transformação para a vida daquele que crê e recebe. Amém? Eu quero orar pela sua vida agora, neste momento. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu oro, meu Deus, pelos teus filhos, pelos teus servos. Eu oro por esta pessoa que está nos ouvindo agora, Senhor, de todos os lugares. Meu Deus, entra agora nesta casa, nesta família. Pai, perdoa os nossos pecados. Nos purifica, nos limpa. Somos pecadores, Senhor. Quantas vezes pecamos, erramos, nos afastamos. Mas agora estamos aqui, Senhor, nos colocando diante de Ti, confessando os nossos pecados, Pai.
Quantas vezes pecamos, nos afastamos, Senhor, isso mesmo, com diversos pecados, Pai, que te desagradou, Senhor, que nos afastou de ti. Mas o Senhor Jesus Cristo, Pai, foi morto, crucificado e ressuscitou e vive, para que todo aquele que nele crer, isso mesmo, entregar a sua vida, confessar, esse possa ser purificado, limpo, salvo, curado, restaurado. Pois, meu Deus, entra agora nesta casa, nesta família, nesta vida, perdoando os pecados, limpando de todo o pecado, de toda injustiça, limpando, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que afastava, Senhor, que dividia, que separava esta pessoa, Senhor, de Ti, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor, derrama a Tua graça, o Teu poder, limpando, purificando, trazendo vida, saúde, destravando aquilo que estava amarrado na vida desta pessoa, seja na vida espiritual, sentimental, econômica, que venha cair por terra. Meu Deus, se existe alguma doença que seja quebrada agora pelo poder do nome de Jesus Cristo, se existe alguma enfermidade que foi implantada, isso mesmo, mas agora seja arrancada pelo poder do nome de Jesus Cristo, porque, meus irmãos, onde há arrependimento, a cura, a salvação, a libertação, a transformação. É tanto que quando Jesus curava, dizia: perdoados são os teus pecados. Porque, meus irmãos, é preciso o perdão, o arrependimento, para que haja salvação, libertação, mudança de vida. Pois seja livre, seja curado. Receba agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, a saúde, a libertação. Seja livre. Receba o poder de Deus agora sobre a tua vida, te limpando, que o sangue de Jesus possa descer agora sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, a sua casa, o seu marido, a sua esposa, os seus familiares, todos que aí estão, em nome de Jesus Cristo, trazendo vida, salvação, mudança. Receba de Deus agora a vitória, a mudança, a transformação. Seja livre pelo poder do nome de Jesus. Receba a plenitude, receba o Espírito de Deus, receba o poder do nome de Jesus Cristo, que o sangue de Jesus possa descer sobre a sua vida, te limpando, te purificando de todo o pecado, de toda injustiça, que os céus estejam abertos para toda oração que você fizer, que os céus estejam abertos e que não haja nenhum impedimento, porque onde há arrependimento, há salvação, onde há arrependimento, há aproximação de Deus, onde há arrependimento, há, meus irmãos, entrada no reino de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois então creia, receba, seja livre, liberto, curado, restaurado, que a dor vá embora, o câncer, o nódulo, a opressão, a escravidão, isso mesmo, todo espírito, toda doença hereditária, todo o mal, que vai embora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Seja livre, liberto, liberta pelo poder do nome de Jesus. Diga: eu creio, eu acredito. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba de Deus a saúde, a cura, a salvação, a libertação. Seja abençoado aí pelo poder do nome de Jesus. Diga: eu creio. Amém? Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Eu creio que neste momento houve transformação, salvação, poder de Deus agora na sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe. Eu amo a sua vida. Compartilhe esta mensagem para que possamos alcançar mais vidas, tá? Eu estou e estarei em oração pela sua vida.